entrar para a história é para quem aguenta o tranco. E pode acreditar, a Sprinter já passou por tudo. Já rodou com os melhores e continua rodando, aliás. Porque a Sprinter faz acontecer. Não importa o tamanho do negócio. Você duvida? Então pergunta para quem está na direção. Na Sprinter cabe tudo e tem espaço para muito mais. Sprinter, 25 anos. Carregue essa história. Senhoras e senhores, estamos de volta com o programa Transpodata, sua plataforma multicanal para você assistir, ler ou ouvir onde, quando e como quiser. O programa Transpodata de hoje é muito especial, pois marca o nosso 15º aniversário e celebra a 100ª edição da revista Transpodata. Nesses 15 anos, a Transpodata protagonizou transformações significativas no transporte rodoviário no Brasil e no mundo. Nas páginas impressas da revista, eventos e plataformas digitais foram registrados fatos extraordinários sobre um dos setores econômicos mais importantes do país. E agora estamos nos preparando para escrever novos e empolgantes capítulos sobre transporte, logística, infraestrutura e mobilidade. Não mais por meio de páginas impressas, mas transformados por todo o arsenal das plataformas digitais. E para celebrar esta importante data, aqui do meu lado, ele que é um patrimônio da Transpodata, Mauro Cassani, seja bem-vindo. Não sou mais famoso, agora virou patrimônio. O tempo vai passando, né? A gente vai mudando de status. Você tá muito bem para 15 anos, viu, Mauro? 15 Pô, conservadíssimo. Moleque, a cabeleira continua igual, tá tudo muito bem. Muito bom. Você pode ver cara. que eu não tenho cabelo branco, né? 15 anos, chegamos aqui, hein, cara? 15 anos. Saudoso Marco Souto Maior, Pois que é. idealizou essa plataforma. Você que tinha mais contato, me conta um pouquinho como é que foi esse começo da história. O Souto Maior, que provavelmente algumas pessoas ainda não conhecem, mas é um jornalista icônico, né, do setor. Ele começou no tempo ainda... Ele fazia o roteiro de carga pesada, né? Do programa. No programa Carga Pesada. Pedro Ilbino, um dos roteiristas, estava lá, o Marcos Souto Maior, para a gente entender o quanto ele sabia de transporte. E, enfim, trabalhou por muito tempo aí. Na Abril, quando começou a Abril segmentar e falar um pouco para caminhoneiro, com transportador, e o Marcos fez uma carreira brilhante aí no setor, fazendo as grandes reportagens, né, de transporte. Quando foi para a Autodata, e lá criou, junto contigo, a Transpodata, para mostrar que dava para falar, que seria preciso falar com o transportador de uma forma mais analítica, olhando até para essa questão de multimodalidade, mostrando o que o transporte poderia oferecer em termos de ganhos para o país, né? Infraestrutura é tudo, né? Sem infraestrutura... Já falava o pessoal da SETCESP, né? Da NTC, sem caminhão o Brasil para, né? É verdade. E agora, 15 anos depois, a gente se encontra num momento especial onde a gente percebe que falar não somente do transporte rodoviário, mas falar sobre logística, sobre mobilidade urbana, sobre transporte sustentável, sobre intermodalidade, é fundamental para os dias de hoje, né, Mauro? Exatamente. Hoje a gente não dá para falar de sustentabilidade focando unicamente em um modal, né? Não funciona você transportar
por exemplo, uma safra de grãos da região centro-oeste, longínqua, com as fronteiras agrícolas cada vez mais distantes e focando no modal só. Não tem como funcionar isso, né? Muito bem. E por essa razão, e para comemorar esse marco histórico, nós trouxemos um convidado especial que tem um currículo invejável e eu vou tentar resumir aqui um pouco sobre a vida dele. Ele é um engenheiro e economista, pós-graduado em engenharia, administração de empresas, direito da concorrência e mediação e arbitragem. Atua como executivo, consultor em planejamento e gestão portuária, hidroviária, ferroviária, logística, transporte público, manutenção, planejamento urbano, modelagem, concessão e PPP e regulação. Já foi secretário executivo do Ministério do Transporte e Secretaria dos Transportes de São Paulo. Foi presidente da Companhia Docas de São Sebastião, São Paulo, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, São Paulo, da São Paulo Transportes, SP Trans Ônibus, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Confea. Falei que é grande. Foi diretor da Companhia Docas de São Paulo, Codesp, Porto de Santos, do Departamento Hidroviário de São Paulo e, deixa eu ver, o que mais? Foi também do Comitê Diretores da Estadualização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CPTU, de São Paulo e Rio de Janeiro, e Conselho Nacional dos Transportes Urbanos. Acho que tá bom, né? Senão eu vou passar aqui o termo. Então é com prazer que a gente recebe aqui em nossos estúdios Frederico Bussinger. Fred, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse nosso convite para bater um papo sobre tudo isso aí, que é um bocado de coisa, hein, Fred? Eu começo parabenizando a Transpodata, o Rinaldo e o Mauro, porque 15 anos e 100 edições não é uma coisa muito fácil nos dias de hoje, tá certo? Esse tempo de grandes transformações que nós estamos vivendo, particularmente nessa área da tecnologia, da comunicação, isso tem mudado rapidamente, aceleradamente. A pandemia deu aí um novo rumo, anabolizou esse processo de transformação, muitas coisas estão vindo. Então, se manter aí com a cabeça fora d'água por 15 anos e 100 edições é uma vitória. Então, e uma década e meia acompanhando essas transformações, né, Fred? Exatamente. Na verdade, você esteve à frente de alguns processos importantes nessas transformações que foram ao longo desses 15 anos, né? Eu queria pegar exatamente esse gancho e você explicar para a gente, que a gente percebe até pelo teu currículo, que o Rinaldo aí ficou mais ou menos uns 15 minutos falando dele. Mas a gente percebe que a tua experiência foi muito rica em multimodalidade, falando em mobilidade desde urbana até também essa importância do transporte de carga. Por que isso é importante? A gente fala muito aqui, nos últimos 2, 3 anos, e as montadoras estão com esse discurso, e eu acho isso muito legal, essa preocupação ambiental, né? Mas nós tínhamos e sempre tivemos essa oportunidade de nos tornarmos ambientalmente corretos no transporte, valendo-se da multimodalidade. Coisa que eu nunca vi isso ser forte no Brasil. Queria entender por que isso é importante e por que ainda não é forte no Brasil. Veja, eu não comecei a minha carreira na área de transporte, né? O currículo que o Rinaldo, até não pensei que ia passar por tudo isso, ele destacou os aspectos de transporte, mas eu comecei a minha atividade profissional no setor elétrico. Então, eu sou formado em 73 e era a época da construção das grandes barragens. Então, na área de energia, o Brasil sempre esteve à frente, porque ele tinha energia limpa,
diferentemente da Europa, por exemplo, que era baseada inicialmente no carvão. Então, o Brasil sempre esteve à frente disso. E aí eu fui para o metrô, em 77. E aí é que começou a minha carreira nessa área de transporte. E o metrô marcou, talvez nós possamos considerar o metrô como sendo o grande ponto de inflexão nessa ideia da intermodalidade. Porque o metrô, ao ser implantado em São Paulo, depois no Rio, enfim, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, ele introduziu essa ideia da integração. É curioso que a linha 1 do metrô, a azul, ela não foi concebida dentro dessa ideia. Ele tinha muito mais aquela ideia europeia de que as estações estão próximas da casa das pessoas. Você pode observar que as estações de integração, os terminais de integração, são todos construídos posteriormente. Já na linha vermelha, né, a da Zona Leste, a ideia da integração já estava posta. Tanto é que já na concepção, toda a integração, seja com a ferrovia, seja com os ônibus, já estava desde o projeto original. Já estava planejado isso. Já estava planejado. Então, nós podemos considerar ali na década de 70 para 80, como sendo essa grande inflexão no que toca à integração, à multimodalidade, à intermodalidade no transporte de passageiros urbano. Quando a gente fala de carga, é bom lembrar que no século XIX, quando começaram as ferrovias no Brasil, não tinha transporte rodoviário ainda, as ferrovias tinham que dar conta de tudo. Sim. Então, uma boa parte dos trajetos das ferrovias que fazem esse zigue-zague era para buscar a carga nas fazendas, né? Então, você tinha uma primeira integração que era do transporte animal com a ferrovia. Que, aliás, naquela época era um exemplo o Brasil em termos de ferrovia, era um exemplo. Né? E você chegava aos portos. Então, se você olhar a malha ferroviária brasileira do século XIX, início do século XX, ela toda é ortogonal, perpendicular à costa, porque ela buscava os portos. Então, era a única solução, né? A hidrovia, o transporte hidroviário já existia. Na Amazônia, ele é o centro do transporte ainda nos dias de hoje, e é bom que seja assim. E as ferrovias passaram a ter um caminho diferente. Na época, o que se queria era resolver o problema do transporte de carga. Essa discussão de sustentabilidade, de emissão, ainda não estava posta. Mas a integração, a multimodalidade, ela já era uma contribuição, ainda que não fosse uma coisa muito discutida. O metrô, por exemplo, todo eletrificado, ele já está 50 anos, vai fazer... já começou a eletromobilidade aí, Já né? começou a eletromobilidade. Então, isso não é coisa do século XXI, não. Isso já estava posto lá atrás. Depois teve os trólebus, o corredor de integração no ABC. Tudo isso já era uma coisa posta. Agora, com as novas tecnologias, as novas agendas que são definidas e os valores do século XXI, é claro que isso toma um outro rumo e se alarga bastante as possibilidades que estão postas no dia de hoje. E eu acho que isso é irreversível. Então, seja do ponto de vista logístico, seja do ponto de vista ambiental, a integração dos sistemas eu acho que é um caminho sem volta e é isso que está se buscando. Mas esse caminho sem volta, Fred, dentro da gente colocar de um espectro realístico mesmo, a gente não viu, por exemplo, nessa gestão, um trabalho muito forte em termos de multimodalidade. Na anterior também teve muito discurso, mas a gente não conseguia enxergar, de fato, a ferrovia conversando, se integrando com rodovia, se integrando também com a própria hidrovia. A gente vê a hidrovia Tietê-Paraná, também já tem décadas, né? É uma hidrovia que funciona, mas eu não consigo ver assim, investimentos que possa crescer. E a gente vê ainda nessa década uma integração real nesses modais. Isso é possível? Não, veja, eu aí tenho que fazer uma ressalva. A gente fala muito de investimento. É claro que o investimento é necessário e é imprescindível sempre. Mas antes do investimento, eu acho que o que nós precisamos olhar é a concepção.
Então, eu quero trazer à memória algumas dessas coisas. Por exemplo, o terminal de Pederneira na hidrovia, que você tem uma integração trimodal, isso é coisa dos anos 80, 90, não é coisa nova que está acontecendo. Quando você vê o terminal de Rondonópolis, da Rumo, né, na interligação da Malha Paulista com a Malha Norte, o que é aquilo? É uma integração intermodal, ou seja, os caminhões chegam, é um mega terminal para fazer a integração com a ferrovia. Quando você pega o terminal de Miritituba, no Pará, o que é que você está falando? Também são os caminhões que vêm pela BR-163 ou pela Transamazônica, dependendo, mas principalmente da 163, elas pegam as barcaças, portanto, transporte hidroviário, e que vão até os portos, por exemplo, Barcarena ou Macapá, para fazer o transbordo por navio. Isso é integração. Portanto, está acontecendo. Pode ser que não haja um mega plano ou não se dê muita ênfase a isso, mas eu digo, na prática, isso está acontecendo, essa integração. E eu diria que ela é inevitável. Talvez nem seja pelas razões ambientais o principal motor, o principal driver disso, mas eu diria pela racionalidade logística, isso está acontecendo. Então, isso está... se tiver oportunidade depois, eu posso até contar uma experiência que eu vivi em Nova Mutum, no Mato Grosso, onde a própria comunidade e as lideranças locais vislumbraram esse caminho. E são coisas que estão prosperando. De usar outros modais, não só o da estrada, não o Da rodoviário. integração. Essa experiência de Nova Mutum, por exemplo, os prefeitos da região, eles se deram conta que o transporte era um limitador da sua capacidade de expansão de produção. E eles, nesse evento que eu participei, foi organizado trazendo autoridades e trazendo, não exatamente para pedir dinheiro, mas para viabilizar formas onde eles poderiam fazer os investimentos ou a associação com os investidores, os empreendedores. Portanto, eles tinham a consciência que o transporte rodoviário, tal qual posto, era um limitador. Eles tinham ido até onde eles conseguiriam, mas seria necessário, então, ter um sistema estruturante de alta capacidade para que eles pudessem ampliar o teto e os horizontes deles. Isso está acontecendo no Brasil de uma maneira geral. Eu posso contar exemplos de muitas regiões onde isso é hoje uma realidade. Ô Fred, passa-nos uma impressão de que a intermodalidade para passageiros se desenvolve melhor do que para carga. A gente vê metrô, a gente vê trem, ônibus e próprios automóveis numa conexão mais visível. Isso é impressão ou é real mesmo? E a pergunta é, o que é mais eficiente em termos de intermodalidade, cargas, com o perfil do Brasil, um continente como somos? Eu diria a você que não há uma receita pronta em relação a isso. E nem há uma solução para todos os casos. Vamos tomar o exemplo da mineração. A mineração, ela demanda uma infraestrutura de transporte quase como uma correia transportadora. É ponto a ponto. Então, toda a experiência da Vale, no Espírito Santo, Minas e Espírito Santo, a Estrada de Ferro Vitória-Minas, no norte, a Estrada de Ferro Carajás, é uma estrutura que tem mina, ferrovia e porto, terminal. Isso já nasce integrado, porque na mineração, se você não tiver um sistema de alta capacidade, você não minera. O mineral fica debaixo da terra, é isso que o pessoal diz. Isso é uma coisa que é ou não é. Eu diria, nesse caso, a integração, ela talvez até atrapalhe, eu diria. No caso do agro, é diferente. Então, no caso do agro, você tem o transporte. Antigamente tinha dos animais, hoje isso já é menos. Mas você tem dentro da fazenda que chega em algum ponto alimentador, que vai para o sistema de alta capacidade, onde tem. Vocês cobriram ao longo desses 15 anos, por exemplo, o crescimento do tamanho dos caminhões. Tá certo? Não só do caminhão tradicional, mas depois da carreta, do bitrem, e hoje já vai para quase meia dúzia, tá certo? Quase que um trem rodoviário. Quase que é o trem rodoviário. Então, houve um crescimento do veículo.
Esse crescimento do veículo demanda que a logística seja reorganizada. Para encher aquele veículo, é preciso que você tenha alimentações vindo de vários lugares. E você chega no limite, que eu citei como exemplo o mega terminal de Rondonópolis. Nós estamos falando de algo de 20 milhões de toneladas por ano. Ou seja, é uma coisa já de grande porte. Nós estamos falando, como é que essa carga chega ali? Ele vem das fazendas, passa os caminhões que alimentam, chega dentro do terminal, tomba e já embarca no trem. E esse trem vem até o Porto de Santos, por exemplo. Né? Onde tem os terminais que também já estão destinados. Então, eu diria que, ainda que não tenha um mega plano ou que não se explore por esse lado, a vida real está impondo isso. E, em alguns casos, eu diria que é quase clandestino. Como assim? Eu poderia usar essa palavra. Como funciona isso? Eu diria, a solução que na década lá de 80 e até concebido um pouco antes, a navegação pelo Rio Madeira até o terminal de Taquatiara, isso foi uma iniciativa absolutamente privada. Uhum. Não fez parte de plano nacional nenhum. Por isso O cara que eu se digo aventurou a fazer o transporte. claro. Lá. Então, tem muitos empreendedores que botam a cabeça e vão gerando soluções. Uhum. Então, não existia essa navegação sistematizada. Para que isso acontecesse, teve que ter os terminais, por exemplo, em Porto Velho. Eu navego pelo Rio Madeira, vou até Itacoatiara, no Rio Amazonas, faço o transbordo. Tudo isso foi concebido sem grandes planos nacionais. No navio, e o navio navega de Itacoatiara para o mundo. Não são navios de grande porte, porque ali já o calado não é suficiente. Mas essa solução existe. Miritituba. Miritituba é uma realidade do século XXI. Eu acompanho o nascedouro disso. Os terminais, que hoje são de primeira linha mundial. Isso foi uma concepção privada, não fez parte de nenhum grande projeto. A BR-163 tem 40 anos que foi concebida, começou a ser construída, para e anda, mas ela ligava Cuiabá, a ideia é Cuiabá-Santarém, até Santarém. Miritituba fica no meio do caminho, né, no município de Itaituba, 360 quilômetros antes, e hoje está coalhado de terminal, não tem nem mais espaço para terminal. E qual é a lógica? O caminhão vem a carga da fazenda, passa para o caminhão de grande porte, esse caminhão vai até Miritituba, embarca nos terminais hidroviários, pega as barcaças, ele navega até Barcarena, onde tem terminais, alguns terminais, do Pará, ou Macapá, no Amapá. Isso está acontecendo, não fez parte de grande... Se você pesquisar os planos, isso não está posto. E por que nunca foi posto? O governo prefere que as iniciativas sejam mais nesse tipo, sem planejamento, com aventura? Como é que é isso? Eu posso pegar uma carona no que você está falando? Ao longo do tempo, a gente vê um incentivo do governo para a indústria de veículos comerciais rodoviários. Mas a gente não vê a mesma, ou pelo menos não sabe se há tanto incentivo para outros modais. Acho que completa o que o Mauro está... Olha, eu diria o seguinte, vocês abriram agora uma janela que a gente precisa trabalhar conceitualmente para entender o que está acontecendo. Eu não endosso essa tese de que o Brasil fez uma opção rodoviarista, como se fosse uma coisa urdida pela indústria automobilística. Mas fez. Que o Brasil fizesse da indústria automobilística junto com o governo. Até eu brinco que eu vi uma imagem que o pessoal acertou isso ali no frango, ali em São Bernardo, ali e combinaram isso. Eu não acho. Eu tenho uma outra explicação para esse fenômeno. É evidente que o Brasil é 2/3 rodoviarista. Agora, por que é que isso acontece? Eu tenho uma outra explicação para isso. É que o modo rodoviário é o único modo de transporte autossuficiente. Ele é capaz de pegar a carga quase em qualquer lugar e levar a qualquer lugar, com raríssimas exceções, no caso de uma ilha, por exemplo. Ele pega carga de diversos portes. Eu, por exemplo, estava no Porto de São Sebastião, foram importadas 2 ou 3 usinas de cimento montadas. E pegou aquelas centopeias para subir até a região de Sorocaba ou Votorantim, por aí. Fábricas inteiras, de porte imenso.
Você pode pegar qualquer hora do dia. Você embarcou, você entrega. Agora, os outros modos de transporte dependem de pelo menos mais um modo. A ferrovia depende de pelo menos um, a cabotagem depende, a navegação depende, o hidroviário depende. E ao depender de um outro modo, você necessita planejamento e gestão integrada, onde nós somos ruins. Então, eu diria, é a nossa dificuldade para planejar e gerir de forma integrada que sabota esses outros modos de transporte. Quando você evolui na articulação, isso passa a se tornar viável. Então, eu diria o seguinte, ainda bem que o Brasil deslanchou no modo rodoviário, porque foi isso que permitiu a ocupação do território, o aumento da produção, o abastecimento. Então, e o Brasil tem estrada de menos. Pensa, não, o Brasil tem pouca estrada relativa ao território, pouca estrada relativa à população, pouca estrada relativa à economia. Pavimentada. Exatamente, e as pavimentadas menos ainda. E as pavimentadas em petição de miséria, também tem esse lado. Então, eu diria o seguinte, o Brasil tem pouca estrada, ainda bem que teve o modo rodoviário para poder atender o desenvolvimento desses últimos meio século, um século que a gente tem. O que eu acho que ficou para trás foram os outros. E a minha explicação é que nós somos ruins de planejamento e gestão integrada. Você e está com me isso falando, compromete os outros modos. Você está me falando, parece que o nosso problema está muito mais para a logística do que para discutir um modal ou outro mais estratégico para o país. Perfeitamente. E aí eu acho que tem um segundo problema conceitual a ser desenvolvido, a ser trabalhado. Nós temos uma má compreensão do que seja logística. Porque muitas vezes logística é usada como sinônimo de transporte. Às vezes, nem de transporte, de infraestrutura de transporte. E às vezes nem de infraestrutura de transporte, é de infraestrutura viária. Os governos, eles trabalham sobre a infraestrutura viária. No máximo, chegam na infraestrutura de transporte. Os governos não trabalham sobre logística, porque para trabalhar sobre logística, você precisa entrar em territórios completamente alheios à articulação do governo. Você tem aspectos tributários, você tem segurança da carga, você tem a ocupação do território, principalmente na área urbana. Eu tenho uma forma organizada, tem umas 10 variáveis que trata disso. E tem vários exemplos para mostrar como um secretário da Fazenda, um secretário de Finanças é um ator logístico e ele não tem conhecimento disso. Que o secretário da subprefeitura de São Paulo é um ator logístico e ele não tem conhecimento disso. Então, para que nós possamos falar de logística, de um plano logístico, é preciso ter muito mais ingredientes do que simplesmente um plano de obras ou um plano de infraestrutura viária ou infraestrutura de transporte. Nós estamos longe disso, mas muito Sai longe. construindo estrada, ferrovia, e sem um planejamento que não é, parece que não é, nunca foi o forte, né, do Se eu tenho que contar exemplos, se a gente tiver, te mostrar como tem ferrovia sem porto, porto sem ferrovia, licenciou, o porto muda de lugar, tá certo? Eu já vi porto que não tinha nem calado para o navio entrar, já vi isso aí, novo. Tem. Então, eu diria o seguinte, nós temos problemas seríssimos nessa articulação. Depois nós temos obra parada e a gente não sabe por quê. O TCU identificou 12 ou 14 mil obras paradas no Brasil. Uma boa parte disso decorre do mau planejamento. E do planejamento não só físico operacional, mas do planejamento do funding, da financiabilidade do projeto. Obras da Copa, tem uma porção parada aí, o tal do legado da Copa, muitos deles de mobilidade urbana. Talvez o caso mais emblemático disso seja o VLT de Cuiabá.
por exemplo. Gastou-se já 1 bilhão ou mais do que isso. Ainda não está ativo, né? Não, ainda não está, e agora discute-se, inclusive, de que nunca estará, porque ele seria substituído por um BRT. Tem uma briga política no Mato Grosso que está disso. A frota está no pátio, ela tem que ser movimentada alguns metros por dia para não enferrujar. Gastou-se 1 bilhão e não tem o produto. Mas não é o único caso, não. Esse talvez seja o mais emblemático. Então, às vezes, nós estamos atirando na questão da logística ou do transporte e o problema está no tributário, está no Código de Postura Municipal. E numa inteligência logística também, Na né, Fred? inteligência logística, certamente. Tem um apontamento aqui no nosso roteiro, Mauro, que eu achei bastante curioso e queria colocar aqui, que é o seguinte: por que a intermodalidade é boa? Eu diria, respondendo rapidamente, porque ela introduz uma racionalidade. E você consegue, por ela, maximizar os resultados que você tem em cada segmento. Uma coisa curiosa, a intermodalidade não existe só no transporte, não. Você já pensou se cada residência de São Paulo precisasse puxar um cano lá para as represas lá da Cantareira, cada uma puxasse um cano de 1 polegada, coisa? Isso é irracional. Então, é por isso que você tem as grandes adutoras, você tem as de médio porte, você tem as distribuição, então você distribui. Na energia elétrica é a mesma coisa. Você já pensou se cada um puxasse um fio para Ilha Solteira, para Jupiá ou para Itaipu, o seu fio da sua casa? Isso não tem cabimento. Então, na energia elétrica, você tem essa integração sistêmica, no abastecimento de água você tem, no transporte você tem. Ou seja, você tem, nas estradas você tem. Você tem a tipologia, você tem as autoestradas, você tem as alimentadoras, você tem as estradas vicinais, porque aí cada um atende a necessidade, a capacidade naquele ponto. Agora, isso é do ponto de vista do transporte. O que acaba é que, tendo mais racionalidade, você tem um benefício paralelo, que acabou virando hoje quase um motor, que é a questão do consumo de energia e de emissões. Então, nos dias de hoje, isso passou a ser uma coisa muito importante. Então, se você é mais racional no transporte, o consumo de energia, ele também, qualquer que seja a energia, ele reduz, ele é usado mais eficientemente. E você emite menos. Você pode emitir muito menos, por exemplo, se for eletrificado. E agora as novas tendências, o uso da energia eólica, solar, o hidrogênio verde, enfim. Então, é um novo campo que se abre. Então, eu diria, a intermodalidade é uma das contribuições que a gente tem, seja para a racionalidade logística, racionalidade energética e a racionalidade ambiental. Falando nessa racionalidade, Fred, acho que tem um ponto que vale a pena a gente discutir e um ponto que você mesmo colocou. Os caminhões estão ficando cada vez maiores para suportar e transportar naturalmente mais carga. Agora, quando a gente pensa em racionalidade, e até pegando o teu exemplo, se eu quero ter energia em casa, eu não vou pegar um fio de sei quantos mil quilômetros e ligar até Itaipu. Não faz sentido o caminhão ele não precisar ser tão grande e ele usar a intermodalidade, porque aí a gente pega o caminhão, faz ali um trecho que saindo da lavoura, por exemplo, com soja, vai até um porto onde é ferroviário ou hidroviário, descarrega a grande quantidade e utiliza esse resto do trecho para exportação ou para levar para os grandes centros urbanos a carga em cima de trem ou nas barcaças com hidrovia. Não faz mais sentido porque agora, por exemplo, se discute um combustível que seja mais amigável ao meio ambiente, né? Já falaram que o diesel está com o tempo contado, diz aí que por mais que se evolua tecnologicamente, o diesel ainda ele vai fazer emissões. Então tem lá o gás, que é possível, o elétrico, que também é possível, mas quando a gente pensa no GLP ou o elétrico, a distância acaba não bate, porque não dá para fazer uma longa distância
um veículo movido a eletricidade, que teria que ter uma infra. Então, nesse caso, a intermodalidade ela não se faz muito mais eficaz. Veja, você levantou um problema que eu diria, não é multimodal, ele é multivariáveis. Então, para enfrentar isso, você precisa tratar o conjunto das variáveis. Então, vamos por partes. Eu diria o seguinte, um sistema multimodal, ele geralmente, em princípio, ele será mais eficiente. Portanto, ele consumirá menos energia. Agora, é evidente que se eu tiver um veículo a diesel ou um veículo elétrico, ó, vamos tomar o etanol. O etanol emite menos. Uhum. Se ele for hidrogênio, menos ainda. Então, eu preciso comparar o veículo que eu utilizo dentro do sistema que eu organizo e o combustível que eu consumo, a energia que é consumida, que agora alargou bastante. Evidente que um bitrem, tem, enfim, esses trens sobre pneus, ele é mais eficiente do que o caminhão, mas é menos eficiente do que o trem. Uhum. E tudo é relativo. Então, eu diria o seguinte, esses veículos longos, eles foram a solução brasileira para tratar, para cobrir a lacuna... O déficit, né? O déficit dos sistemas de alta capacidade. Agora, em aumentando os veículos, em você tendo mais ferrovia, você tendo mais hidrovia, certamente essas distâncias deverão ser reduzidas, sim, como o exemplo que eu dei de Rondonópolis. Então, muitos dos caminhões que vinham de Rondônia ou vinham do norte de Mato Grosso e até Santos, 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, eles agora vão até Rondonópolis e aí a carga passa por trem e ela faz esse trajeto agora de trem. Então, se você tiver uma malha ferroviária que distribui melhor, que cobre melhor o território, certamente esses veículos, eles as viagens tendem a ser reduzidas em quilometragem e os veículos tendem a ser mais curtos. E aí tem um fenômeno interessante de articulação, que é esse tema do Arco Norte e do Arco Sul. O Brasil foi dividido lá no século XVI pelo Tratado de Tordesilhas, no leste e oeste. Agora existe, e esse era um conceito geopolítico, agora você tem uma divisão do Brasil, que é o chamado Arco Norte e Arco Sul. E a divisão é o paralelo 16 Sul. O paralelo 16 Sul é mais ou menos o seguinte, é Ilhéus na Bahia, Brasília e Cuiabá. É mais ou menos isso. E a lógica, esse é um conceito da Confederação Nacional da Agricultura. A lógica é o seguinte, mais ou menos 100 quilômetros em torno desse paralelo, é uma zona de indiferença. Logisticamente, tanto faz sair pelos portos do norte, desde que existam, quanto pelos portos do sul. Então, esse é um conceito logístico que foi desenvolvido. E a notícia que é importante ser desenvolvida, isso pode até merecer um outro programa de vocês, é de que o Arco Norte tem crescido muitas vezes mais rápido do que o Arco Sul. E em função do quê? Faltou a estrada lá? Ou seja, eu digo que tem aquela música do Milton Nascimento, quer dizer, o artista vai aonde o povo está. Eu diria, a logística vai aonde a carga está. O pessoal se vira. É uma logística não muito eficiente, meio irracional, mas ele se vira. Então, hoje, o desafio do chamado Arco Norte não é ter logística, como se diz, porque a logística está aí, tanto é que está sendo exportado e está crescendo mais rápido do que o Arco Sul. Mas é ter uma logística mais eficiente para substituir essa menos eficiente. Então, estradas estão sendo construídas, terminais estão sendo construídos, esquemas de integração estão sendo construídos com as barcaças. Mas é isso tudo iniciativa privada? Sim. Os comboios estão aumentando de tamanho. Então, hoje, os comboios, se você olhar, são coisas espetaculares na Amazônia. Tudo é coisa de 10 anos, 20 anos para cá.
Então, eu diria, coisas estão acontecendo. A melhor prova é que a carga está saindo pelo norte. E é bom que saia, porque ao sair pelo norte, as distâncias que tem que ser percorrida são menores. O custo. E depois, quando você fala Europa, Estados Unidos e mesmo o Oriente, usando o Canal do Panamá, você tem distâncias mais curtas. Então, isso alivia o sistema portuário, o sistema ferroviário e o sistema rodoviário aqui do sul-sudeste. O Fred, eu sei que o Mauro quer entrar aqui nos modais, falar um pouco de hidrovias e ferrovias, mas eu queria falar um pouquinho o seguinte. Me parece que, ao se pensar em se desenvolver um determinado modal, a mentalidade que se tem é que o anterior ou aquele predominante vai ser prejudicado. É isso mesmo? Quer dizer, a gente quando, por exemplo, espera um crescimento de ferrovia, há que se pensar que a indústria de veículos, de transporte rodoviário pode ser prejudicada. Esse raciocínio, ele é válido se você imaginar que a demanda é constante. Então, se a demanda é constante, a quantidade de carga a ser transportada é constante, se você passa a transportar aqui, aquele lá deixa de transportar. Mas se você olha no horizonte, um horizonte dinâmico no médio e longo prazo, e você vê que você tem demandas reprimidas, aí não. Aí é possível que todo mundo cresça. Por exemplo, no norte de Mato Grosso tem estimativas as mais variadas, mas há uma estimativa de que há de 40 a 60 milhões de toneladas que hoje não estão sendo produzidas porque não tem transporte para isso. Eu trabalhei num projeto, uma ferrovia no Pará, e só na região de Marabá até Santana do Araguaia foram identificados muito mais, mas selecionados 16 sítios minerários que hoje não estão sendo explorados, que se tivesse logística de alta capacidade, ferrovia, que era esse o projeto, você teria 80 milhões de toneladas adicional. Quer dizer, não adianta produzir que ele não tinha como escoar. Não tinha como escoar. Isso como referência é o seguinte, o Porto de Santos, ano passado, movimentou 150 milhões de toneladas. Eu estou dizendo que é metade, um pouco mais da metade do que o Porto de Santos por ano, que poderia ser explorado minerariamente se você tivesse uma logística adequada. Ou seja, temos uma economia parada porque não temos um transporte. Ela tem um teto, tá certo? E eu diria que nós estamos procurando romper esse teto. Vez por outra você rompe aqui, rompe acolá. Isso tudo é o espírito empreendedor, é a inovação que está sendo desenvolvida. Mas poderia ser uma coisa mais estruturada, uma coisa mais acelerada, se nós olhássemos nesse conjunto. Fred, eu queria pegar essa questão, quando a gente fala que se poderia ser algo mais estruturado se nós olhássemos. Quando a gente fala nós olhássemos, significa quem? Nós ou o governo? Eu diria nós, Brasil, porque eu acho que há papéis que o governo tem que desempenhar e papéis que a iniciativa privada desempenha. Eu acho que a produção, a operação, ela é privada, tem que ser privada. E a minha história recente nos portos foi isso. Eu trabalhei nos primeiros arrendamentos do Porto de Santos e depois disso pelo Brasil inteiro, ferrovia e tudo. Mas isso não significa, eu acho que aí há um equívoco, de que o poder público tem que abdicar, tem que sair fora. Não. Existem papéis que só o poder público pode desempenhar. Até a iniciativa privada almeja isso, o poder público como organizador. Há setores e há empreendimentos que a iniciativa privada tem dificuldade de avançar porque o governo não fez a sua parte. São muitos os exemplos que tem. Então, eu acho que há uma má compreensão, uma compreensão limitada desse processo de desestatização e de privatização. Ele tem que ser feito,
Mas isso não significa que o poder público tem que se ausentar ou tem que se eximir da sua responsabilidade. E isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo hoje. Então, eu acho que uma parte das limitações que nós temos decorrem da falta da presença adequada do poder público. Um exemplo que eu vou dar, eu estou envolvido nessas diversas áreas. Quando você ouve falar de concessão ou de arrendamento portuário, você discute isso de per si. Quando você vai falar da ferrovia, concessão, autorização, de per si. Agora está se falando da BR do Mar na cabotagem. A hidrovia ainda nem se pensou agora na nova modelagem que vem aí. Falam da BR dos Rios, que tem. Cada uma dessas coisas é independente. Você vai fazer renovação antecipada de contratos, é independente. A entrada do Porto de Santos é um exemplo típico. Você está discutindo a FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, você está fazendo arrendamento de terminais, está discutindo a desestatização da administração do porto, está renovando contratos das concessões ferroviárias. Cada um desses é um processo separado. O Porto de São Sebastião, que é uma joia da coroa da costa brasileira, ele está sendo tratado de per si num projeto pífio. É pífio, 30 milhões de investimento em 35 anos. É brincadeira, isso não é nem o salário dos executivos da empresa que vai durante esse período todo. Quando você tem a possibilidade de uma associação no Vale do Paraíba, onde passa ferrovia, 3 estradas de primeira linha, o aeroporto com a maior pista da América Latina, por que não se trata isso numa visão integrada, de pensar numa plataforma logística ali no Vale do Paraíba, que é uma região riquíssima e com possibilidade de acesso ao interior de São Paulo pela Dom Pedro, sem precisar congestionar a região metropolitana? Quem é que está pensando nesse conjunto? Ninguém. Ninguém pensa esse conjunto. Muito bem, Fred. Eu queria tocar num tema de privatizações e saber a sua opinião, porque a gente viu agora nos últimos anos uma série delas, e evidentemente olhando isso a médio e longo prazo, é mais positivo ou mais negativo? Veja, Reinaldo, o processo de privatização no Brasil é antigo. Nós estamos falando do governo Sarney para cá. Eu mesmo fui membro da Comissão Nacional de Desestatização no início dos anos 90. Então, nos últimos 30 anos, nós estamos vivendo um novo ciclo de privatização. Mas se você quiser andar um pouco, retroceder um pouco mais, nós vamos ver que a infraestrutura de transporte, e eu diria quase a infraestrutura de uma maneira geral no Brasil, ela foi implantada privadamente. As ferrovias foram privadas, boa parte das rodovias foram privadas, os portos foram implantados privadamente, a telecomunicações foi implantada privadamente, sistemas de abastecimento de água foram implantados privadamente. No transporte urbano, os bondes, mesmo os ônibus, os metrôs foram privados. Então, nós vivemos um primeiro ciclo privado, de fornecimento privado, até mais ou menos lá pelos anos 50. Depois, nós tivemos um ciclo de estatização. Então, nós tivemos, por exemplo, a rede ferroviária foi estatizada em 57, tá certo? E assim nós fomos. Os portos foram nos anos 60, nos anos 70 e até os anos 80, eles foram estatizados. E agora nós vivemos um novo ciclo de privatizações, diferente do primeiro, porque no primeiro eram concessões quase de porteira fechada. Então, tinha concessão, inclusive tem um decreto de Dom Pedro de 1856, eu acho, que permitia que fosse implantada uma ferrovia e explorasse 6 milhas para um lado, 6 milhas, léguas, melhor dizendo, para um lado, e pelo outro, de extração mineral, de madeira, de comércio e tudo isso aí, que eram formas do que hoje se chama de receitas acessórias, para viabilizar. Então, as ferrovias no Brasil foram viabilizadas com esse modelo que hoje é tido como moderno. Depois nós tivemos o período da estatização. E por que estatizou? Porque as empresas privadas estavam falindo. As empresas ferroviárias estavam falindo. É bom a gente saber disso, dessa história, porque a gente fica imaginando, idealizando coisas. E agora nós temos um novo ciclo.
Isso acontece no mundo inteiro. A Inglaterra está também reestatizando várias coisas que no período Thatcher foi privatizado. Então, são ciclos. Então, eu diria, nós começamos na infraestrutura de transporte privado, foi estatizado, foi criada a Portobras, por exemplo, tá certo? E agora nós estamos num novo ciclo, diferente do primeiro, porque agora você divide funções. Então, a ideia da regulação é uma ideia que não existia nem essa palavra dessa maneira lá atrás. Então, agora existe. A ideia da administração portuária, distinta da operação portuária, é uma novidade que tem na nova modelagem. Então, eu diria, privatização não é uma coisa recente, não é uma coisa exclusiva desse governo. Nós vemos acontecendo isso aí ao longo da história brasileira. E se a gente ficar nesses últimos 30 e poucos anos da redemocratização para cá, nós temos uma particularidades nesse sistema. Então, você tem modelos diferentes. Eu trabalhei muito, por exemplo, nos portos, depois agora na ferrovia, mas os aeroportos, essa privatização de aeroporto é uma novidade do passado recente. Nem sempre bem sucedido, porque os casos de Viracopos e Galeão e lá do Rio Grande do Norte, a devolução das concessões, mostra que não foi essa coisa maravilhosa. Então, há casos de sucesso e há casos de insucesso também. É preciso examinar. Então, eu diria que eu defendo, não só eu defendo, quanto eu pratico. Tanto é que eu estou trabalhando nisso já há bastante tempo e com vários resultados. Agora, eu acho que nós precisamos deixar de idealizar essa questão da privatização. Ela pode ser boa, ela pode ser má. Depende do modelo que você adota. Então, eu diria, a discussão é muito mais sobre o modelo. E aí, eu diria que um dos pontos frágeis que eu vejo no modelo é nós, no caso que já citamos aqui, tratarmos isoladamente cada um dos modos. Então, nós fazemos uma discussão logística aqui no programa, nós verbalizamos logística, falamos de multimodalidade. Quando nós vamos para a prática, as outorgas não são multimodais. As outorgas são modais. Então, por modalidade, né? Porto faz um contrato de arrendamento específico ou uma autorização, no caso de um TUP, terminal de uso privado. A ferrovia é uma concessão ou é uma autorização e assim vai. A visão integrada, ela não está posta. E eu acho que essa é uma debilidade da nossa modelagem, do planejamento e depois na modelagem para a outorga. Então, nós temos exemplos muito bem-sucedidos, né? Quando eu cheguei no Porto de Santos, o Porto de Santos movimentava, no ano anterior, movimentou 34 milhões de toneladas. Hoje é mais de 150. Então, o Porto de Santos quintuplicou a sua movimentação. Muito se deve às privatizações feitas com arrendamentos e TUPs, muito se deve à reorganização do trabalho, à forma de planejamento, à forma de gestão, forma de regulação. E não é só o investimento. O investimento foi viabilizado porque houve um rearranjo institucional e regulatório. Por isso aconteceu. Então, envolvendo a Receita Federal, a alfândega, o DTAE, Trânsito Aduaneiro Simplificado, enfim. Então, tem medidas de natureza institucional e regulatória que viabilizam o ambiente para que o investimento efetivamente aconteça. E os resultados estão aí. O ambiente atual, Fred, é positivo, negativo? Qual que é a tua avaliação? Eu diria que é positivo. Ele está seguindo aquilo que vem acontecendo. Ou seja, os investimentos estão sendo feitos, a automação, mecanização e automação estão avançadas. A chegada do 5G, por exemplo, acelera muito mais esse processo. Portanto, nós vamos seguir caminhando, né, nesse processo. E os resultados têm sido muito positivos. Eu já mencionei aqui no caso de Santos, onde eu vivi mais diretamente, nesses últimos 30 anos, o Porto quintuplicou 5 vezes. Nem a pandemia, nem a crise de 2008, 2009 derrubou o Porto. Ele cresce, em alguns anos, a taxas chinesas de 2 dígitos.
os custos caíram drasticamente. A produtividade multiplicou por 10, 15, 20, 30 vezes. Portanto, é uma revolução que acontece e isso não está bem documentado, isso não está bem divulgado. Eu ainda continuo ouvindo falar, bom, quando vai começar a privatização dos portos? Eu digo, esquece. Ela já foi concluída no século passado. Nós viramos o século com 100% das operações portuárias do Brasil privadas. 100%. Isso não é de hoje, isso é na virada do século. Portanto, há uma desinformação. E quando a gente vê problemas ainda hoje no Porto de Paranaguá, fila de caminhão, aquela morosidade, que isso é em função do quê? O que não está bom ainda? Eu vou te dar uma explicação de uma variável, são várias variáveis. O Porto de Santos, eu estou te dando um dado, ou seja, ele era 33, 34, é mais de 150 hoje. Uhum. É claro que essa carga, para chegar ou sair, ela depende dos acessos. Sim. Os acessos não cresceram na mesma dimensão. Proporção. Né? Apesar da ferrovia ter crescido brutalmente, ou seja, a ferrovia era 4% sobre 34 milhões. Hoje é mais de 20 sobre 150. Então, o que aconteceu na ferrovia nesses últimos anos foi impressionante, ou seja, a Associação dos Concessionários indica que houve cerca de 60 bilhões de investimento na modernização, a maior parte aqui na região sudeste. Então, uma das explicações é o seguinte, por que tem fila? Porque a movimentação é muito maior. Mas então está faltando infraestrutura para nós voltamos àquilo que eu tinha falado lá no início. Ou seja, você não tem um planejamento e uma gestão coordenada. E num dado momento vai bater no gargalo. E não é um gargalo só no porto. Isso distribui pela região como um todo. A entrada ao Porto de Santos dificulta, e quando a gente fala Porto de Santos, é o Porto de Santos, do Guarujá e de Cubatão, tá certo? Santos é só o nome, Sim. Mas pega os 3 municípios. O acesso a essas cidades fica comprometido pelo congestionamento que você tem nos caminhões. Nós estamos falando de 12 mil caminhões no pico, 13 mil chega. 13 mil caminhões de 25 metros, faz a conta. Nós estamos falando de 300 quilômetros de para-choque a para-choque por dia. Mas tem como mudar isso, Fred? Tem como, porque, por exemplo, o Porto de Roterdã, se a gente pegar como exemplo, que certamente tem um volume muito acima deste, né? Não tem esses gargalos. Então, claro, não tem poder. Obviamente que a articulação intermodal é muito melhor do que a nossa. Mas você pega os postos da Califórnia, Los Angeles e Long Beach, abre aí na internet e vê os congestionamentos, os problemas que eles estão tendo, não só congestionamento de caminhão, mas de navio também. É uma crise mundial. Pega os portos chineses... Está faltando container, agora ninguém... Então, há problemas. Eles têm, no caso, você citou Roterdão, os portos da Holanda, os portos do Mar do Norte, eles estão um passo adiante de nós, no sentido de que a autoridade portuária, ela articula os diversos modos de transporte. Inclusive, ela participa acionariamente, em alguns casos, de algum dos operadores. No caso de Roterdã, foi construído, eu acompanhei uma parte, quando eu estava fazendo treinamento lá, na construção da chamada Betuwe Line. Betuwe Line. Betuwe Line. Pega na internet e você vai ver. Por quê? Porque havia uma competição entre Roterdã e Hamburgo. Uhum. Hamburgo é um porto interior. Ou seja, nós estamos falando aí de 150 quilômetros mais ou menos dentro da terra, só que tem que, quando a carga chega em Hamburgo, ela está no coração do sistema ferroviário europeu. Roterdã é melhor do que Hamburgo do ponto de vista náutico. Você está avançando em direção à Inglaterra, vamos falar assim, está aterrando, avançando. Então, ele tinha um problema, ele era melhor em relação à chegada dos navios, mas quando a carga chegava lá, ela tinha dificuldade para acessar.
Problemas de congestionamento seríssimos. Eles construíram essa linha de 200 quilômetros aproximadamente, dedicada 100% à carga. Então, hoje, você criou-se no porto uma empresa só para embarcar e desembarcar trem. E esta... Para não criar esse gargalo. Exatamente, para minimizar. Então, isso eu considero um avanço, que é uma coisa que nós podemos fazer aqui no Porto de Santos, e deveria fazer. Chicago tem o Chicago Ring, que são as ferrovias que chegam. Chicago é o coração ferroviário dos Estados Unidos. E você tem o Chicago Ring, que é uma articulação delas. Nós poderíamos e deveríamos fazer essa articulação. Um embrião disso existe, que é no projeto da FIPS, da Ferrovia Interna do Porto de Santos, mas diz respeito apenas ao porto dentro, a malha interna. Esse conceito, no meu entendimento, deveria abranger a Baixada inteira. Todas as ferrovias que tem na Baixada deveriam integrar e ser uma operação integrada sob um gestor único. Nós temos a oportunidade de fazer isso aí, estamos desperdiçando essa oportunidade, no meu entendimento. Ô Fred, estamos completando 15 anos de Transpodata. Eu queria saber de você qual modal deverá ter maior desenvolvimento nos próximos 15 anos no Brasil. Você está falando do urbano, do passageiro ou da carga? Carga. É uma pergunta difícil de responder, porque eu já citei aqui vários exemplos do que está acontecendo, de uma maneira geral, nos portos, na hidrovia, na cabotagem e na ferrovia. Então, se você quiser uma resposta assim curta, eu diria o seguinte: quando eu olho a matriz de transporte daqui a 10, 20 anos na frente, eu antevejo que haverá um aumento da participação desses outros modos de transporte e uma redução do rodoviário. Isso significa que a carga transportada rodoviariamente vai diminuir? Não. Mas na composição da matriz, eu acho que haverá crescimento da ferrovia, portos vão crescer, hidrovia vai crescer e cabotagem vai crescer. É quando eu olho assim, um horizonte de 1, 2 décadas à frente. Isso é bom para o Brasil, é bom para o meio ambiente. E o Mauro estava falando da Europa, a Europa voltou a consumir carvão, né? Pois é. Isso é importante. Nós estamos falando de sustentabilidade, de energia renovável, e a Europa está fazendo um flashback para o consumo do carvão da Revolução Industrial. Por necessidade? O atual momento, aí tem uma contribuição grande da guerra da Ucrânia, do fornecimento do gás da Rússia, que é fundamental na Europa nos dias de hoje, e eles estão tendo que se virar. E vão atrás, naquilo que tem à mão, e no caso é a reabilitação do carvão. Você acredita que, Fred, como você mencionou, nas próximas 2 décadas, nosso modal hoje, ele responde, o rodoviário, né, quando a gente fala de carga, de 60% a 70%, né, do volume transportado? Eu chuto assim sempre 2/3. 2/3. Bom, será que a gente conseguiria, no futuro, baixar isso para 50%, 40%, ficar com 1/3 disso? O número eu não sei dizer, mas eu acho que há uma tendência que vai nesse sentido. Certamente nunca acabará o transporte rodoviário. Não é para acabar mesmo. Não é para acabar, ele tem o seu espaço importante, ele terá. No espaço urbano isso vai seguir sendo muito importante com esses centros de logística de distribuição espacialmente distribuídos, as entregas, isso é uma coisa que vai acontecer. Certamente haverá uma transição energética. Em alguns casos, em sistemas fechados, você vai ter os veículos autônomos. Isso hoje já é uma realidade no Brasil, na mineração, por exemplo. Então, onde você tem um sistema fechado, os veículos autônomos são uma realidade. Então, vai ter transição energética, e o 5G facilita muito isso que está entrando no Brasil agora. Nas minas isso já acontece, nos sistemas guiados isso acontece. A linha 4 do metrô não tem operador, por exemplo. Agora, o que ainda é uma dificuldade e é um horizonte um pouco mais distante é quando você fala de veículo autônomo
no trânsito comum. Eu acho que isso ainda está... Os acidentes que têm acontecido têm gerado preocupação. Tem que fazer muito acerto da engenharia. Tem muito ainda. acerto. Mas nos sistemas fechados, Sim. isso é uma realidade e vai desenvolver cada vez mais. Bem, Fred, já estamos quase chegando ao final aqui desse encontro, uma pena, mas eu queria que você me contasse um pouco o que é o IDELT e qual é o seu principal papel. Veja, o IDELT, ele está completando esse ano 26 anos, e é um instituto, né? Instituto sem fins lucrativos, e ele nasceu coordenando técnicos da área de transporte nas suas diversas modalidades, essas abordagens, vamos dizer assim. E ele tem, ao longo dessas mais de 2 décadas e meia, ele tem atuado nesse setor. Ele atua de diversas formas. Ele atua fazendo pesquisas e prestando serviços, tá certo? Agora, o que eu gostaria de destacar, porque eu acho que é uma lacuna no Brasil nos dias de hoje, é ser um centro de debate. Um dos grandes problemas que eu tenho, eu vivi os anos 70, os anos 80, todo o processo da redemocratização, da Constituinte, e eu me lembro momentos riquíssimos de discussão. A gente tinha foros e foros de debate das coisas mais gerais, das coisas mais específicas, e achei muito importante aquele momento. Isso, de certa forma, desapareceu. E as redes sociais, eu acho que prestaram uma contribuição nisso, porque hoje o que se vê não é debate, é essencialmente agressão, tá certo? Então você tem uma polarização e tem uma agressão. Aquela ideia do debate, de você ter um tema, aportar informações, olhar pontos de vista, caminhar para conclusões, este espaço é muito raro nos dias de hoje. E eu atribuo a isso uma parte das dificuldades, dos gargalos e dos problemas que nós temos gerado. Porque hoje o modelo de definição dos projetos, dos planos, é uma coisa de um grupo de sábios que se reúne, aquilo é mantido a 7 chaves, os marqueteiros querem explodir isso nas vésperas das eleições, então vem tudo de cima para baixo. E a gente comete erros que só depois vai acontecer, porque não discutiu no devido tempo. O IDELT cumpre esse papel. Durante a pandemia, ficou inativo um pouco pelas dificuldades naturais do distanciamento social, mas isso é uma coisa que está sendo retomada e existe até uma demanda, um clamor para que esses debates existam. Então, há uma demanda em relação a isso, eu diria uma demanda reprimida, e é muito bom que eu acho que isso aconteça. E acho que se a gente debatesse mais, nós erraríamos menos. Planejaríamos melhor. Planejaríamos melhor, a gente corrigiria erros no seu devido tempo. Muitos dos programas estão tendo atrasos, porque no seu devido tempo não foi discutido adequadamente. Então, esse eu acho que é um nicho muito específico e muito prezado do IDELT e que tem mantido ao longo desses 1/4 de século. Tá Quero, certo? então, aqui te fazer um convite, que você leve o nosso convite aos dirigentes do IDELT, convite aqui em público, para que se aproxime o máximo da gente, que a gente possa, a 4 mãos, né, Mauro, começar a trabalhar esses temas, trazer Acho que à tona. amplificar esse debate, né? Poder... Eu acho, vou levar o convite e acho que é recíproco, da Transpodata também se aproximar, tá certo? Com certeza, Então, porque eu acho importantíssimo, pelo que ouvimos aqui, já no avançar do tempo aqui, a gente tem realmente que encerrar esse programa, mas eu acho que é tão complexo e tão rico em termos de análise, de conteúdo, que eu realmente teria o maior prazer em tanto nos aproximarmos como ter o IDELT como um parceiro. Estamos chegando ao final, Fred. Queria então que você desse as suas considerações aqui, finais. Nossa câmera é sua, sinta-se à vontade aqui. Não, eu só tenho a agradecer essa oportunidade e até
praticando isso que eu falei agora, de debater, tá certo? Então, eu acho que realmente são questões complexas, e tem uma frase que eu sigo muito para um pensador da administração, que ele diz o seguinte: para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, plausível, eu esqueci todo o negócio, e errada. Então, é irônico, mas eu acho que é isso que nós vivemos. A gente fica imaginando, não é simples. Não é simples, tá certo? Não é simples. E a gente precisa olhar tanto essa visão do conjunto, olhar de 30 mil pés de altura, quanto precisa olhar o caso concreto. Né, então, nós temos aí mudanças a serem feitas e nós estamos no Brasil numa situação muito delicada. E o horizonte de 2023 não é uma coisa rósea, tá certo? 23, 24 que tem aí à frente, nós temos aí legados de problemas sérios, então é bom que nós pensemos com concretude, com abrangência, para ver como que nós vamos sair dessa situação em que nós estamos. E a infraestrutura é algo crucial. Sim, é fundamental, né? Sem a infraestrutura não dá para fazer absolutamente nada, né? Muito bom. Quero aproveitar, mandar um abraço para minha amiga Vera, que é uma das dirigentes do IDELT. Abração, Vera. Saudades. E também agradecer Mauro Cassani pela sua prestimosa participação ao longo desses 15 anos de Transpodata. O Mauro passa a ser um participante em projetos especiais, em momentos especiais nossos, né, Mauro? Sim. Eu gosto muito, que a gente estava conversando nesse programa especificamente dessa multimodalidade, a gente poder, Fred, falar um pouco mais, né, de ferrovia, de hidrovia, cabotagem. A gente sente que tem tanta coisa boa, tanta coisa interessante para falar. E nós mesmos, que a gente estuda o tema e a gente não tem muitas boas fontes para procurar. Eu estou falando em termos de mídia, né? Você colocou coisas interessantes sobre essa eficiência dos portos e já falavam e falam ainda, né? O Custo Brasil sempre joga a carga em cima do porto, muitas vezes em cima do Porto de Santos também, né? Aí tem uma briga de interesses, tá certo? Porque nós estamos falando agora, o fato de ser privado significa que por trás de cada um disso há negócios e há interesses privados. Sim. É bom a gente estar atento. Então, muitas dessas informações que por vezes a gente vê na mídia é aquilo que eu acho que era a Folha que tinha uma coluna, não é o que parece. Uhum. Então, sempre tem pergunta assim, qual é o interesse que está por trás disso aí? Então. E muitas vezes tem distorções. Eu acho que esse é um caminho interessante que nessa história, né, da Transpodata de 15 anos e o que tem sido planejado para os próximos anos, né, para as próximas décadas, é realmente prestar mais atenção, entender esse jogo de interesses e saber como é que vai funcionar, como você muito bem colocou, a amplitude dessa logística que não é pontual quando a gente fala de um ponto de transporte em si, mas entender o significado disso, que é muito mais complexo, né? Não é tão simples assim. Mas legal. Muito bem. Muito bom. Quero registrar aqui a minha satisfação em realizar este programa comemorativo com meus amigos Fred, Mauro, a toda uma equipe que está aqui nos bastidores, que vocês não estão vendo, mas fazem aqui um brilhante trabalho para a realização deste programa, das nossas plataformas. Quero dizer que Transpodata vem com grandes novidades para os próximos 15 anos. Agradecer a vocês que nos acompanham sempre em nossos programas e continuem ligados com a gente. Um abraço comemorativo e até o próximo programa.